Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pessoal. Pessoal, eu tive um problema com os vídeos, não consegui gravar, por alguns probleminhas aí, mas estaremos voltando aí, continuando a nossa série de Deus que não vão adiantar o reino de Deus, lá em 1 Coríntios 6, mas por hora eu vou começar a fazer uns vídeos sobre a mentalidade bíblica. E mentalidade bíblica, pessoal, não tem a ver com mentalidade religiosa. Mentalidade religiosa é, para mim, a mentalidade mundana. Por quê? Porque se você pegar qualquer dessas denominações religiosas que se dizem cristãs, evangélicas, católicas, nenhuma delas segue a palavra, a Bíblia. Eles escolhem partes que lhes convém, para poder seguir. Então, quando homens escolhem partes que lhes convém para poder seguir de um livro que é completo, não é a mentalidade bíblica, e sim a mentalidade mundana, homens carnais, tentando preservar a sua natureza carnal, Então, assim, pessoal, nós vamos falar sobre mentalidade bíblica. Pessoal, primeiro ponto, família. Família é uma instituição formada por Deus, e as pessoas, muitas das vezes, elas acham que a família, o casamento, aliás, o casamento é uma instituição formada por Deus para formar a família. O homem se une à mulher, e aí vão gerar descendentes. As pessoas acham que o casamento, o propósito do casamento, é o marido e a esposa, e não é. O propósito do casamento é a família, certo? E as pessoas acham que o arrimo do casamento, as colunas do casamento, é o marido e a esposa. Também não é. O arrimo do casamento é o marido. A esposa é a adjuntora, a ajudadora do marido. Essa é a mentalidade bíblica, não a religiosa. A mentalidade religiosa, já corrompida pela mentalidade mundana, a mulher anda lado a lado com o marido. Na mentalidade bíblica, a mulher está subalterna ao marido. Ela tem que se submeter ao líder, ao cabeça, que é o marido. Na mentalidade religiosa, a base da família é o marido e a mulher, e eles estão em pé de igualdade. Mais que alguns pastores falam que o homem é o cabeça, mais que alguns padres dizem que o homem é o líder, ele tem que ser o líder da casa. Não é assim que funciona, pessoal. Porque quando o homem tenta se impor, de certa forma, a mulher vai tentar ir contra ele, E se ele se impor mesmo, ela vai levar isso para um líder religioso, seja ele padre, pastor, bispo, e essa variedade aí de líderes religiosos que existe, e no final de tudo, o homem vai acabar sendo, de certa forma, colocado no mesmo nível que a mulher, e vai ter que aceitar certas coisas. Mas você está sendo machista, Não, não estou sendo machista, estou usando a mentalidade bíblica. Existe uma hierarquia espiritual, onde o Criador, Yahweh,
ele está acima de todos. E abaixo dele está Yahusha, seu filho, né? Que é o Mashiach. E abaixo do Mashiach estão os homens, né? Quando o cara ele se casa, ele é o cabeça e, né, acima dele está o Mashiach, Yahusha, né? E abaixo desse homem está a esposa. E abaixo deles dois, do homem e da mulher, estão os filhos, né? Existe uma hierarquia. Se você parar para pensar, nenhum homem consegue chegar ao pai sem o filho, certo? Da mesma forma, nenhuma mulher consegue chegar ao filho sem o marido. Ah, mas você está falando besteira. Só, não estou falando besteira. Há vários textos na Bíblia que comprovam isso. Só para citar um, em Números, no capítulo 30, diz que o marido ele pode anular até mesmo um voto que a mulher faz diante de Deus. A mulher não consegue anular votos do marido. O marido tem que cumprir os votos que ele faz. Já a esposa, o voto dela só é válido se o marido dela consentir. Se ele falar que não é válido, não é válido. Assim também é o pai com a filha. Se a filha ela fizer um voto estando na casa de seu pai, solteira, ela só vai ser válido esse voto se o seu pai consentir. O homem está sobre a mulher. E a ligação da mulher com Deus depende do homem, com quem ela está, daquele homem com quem ela está embaixo da autoridade. Se você está debaixo da autoridade de uma pessoa que está indo para o inferno, a probabilidade de você ir para o inferno é muito grande. Ah, mas a salvação é individual. Sim, a salvação é individual no quesito arrependimento e aceitar a Yahusha, certo? Você aceitar a Yahusha, que vocês conhecem como Jesus, né? O Messias, Yahusha. Isso é pessoal, isso é individual. Você aceita Ele, você se dobra a Ele, você se arrepende dos seus pecados, isso é individual. Mas quando você está debaixo de uma autoridade, né, isso não é espiritual. Pode acontecer de um liderado se salvar, mesmo o seu líder estando condenado? Pode, pessoal, mas não é a regra. Na maioria das vezes, esse liderado tem que sair debaixo dessa autoridade e seguir seu próprio caminho, porque está escrito que cegos condutores, conduzindo cegos, vamos cair no abismo. Então, pessoal, a mulher ela é subalterna ao marido, né? Por exemplo, um pai pode anular votos da própria filha diante de Deus. Então, imagine, pessoal, que todo voto que essa filha fizer diante de Deus só será válido se o pai dela assim consentir. Se ele disser que não é válido, não é válido. Um voto que se encaixa dentro disso é o sagrado voto do casamento, que já foi deturpado também pela mentalidade religiosa. Porque o casamento bíblico é um patrimônio, um patriarcado. Já o casamento religioso é um matrimônio, né? Patriarca ou patrimônio, que vem do latim, né? Traduzido para, se fosse traduzir para o português, seria pátria e pai, né? Ônio seria missão ou projeto, né? Então, se o homem ele tem uma missão, o pai da família tem uma missão, e esse
é o objetivo geral da família. Já matrimônio, inverte-se essa situação, e aí a missão é da mãe. Entende como foi subvertido também o casamento religioso e não tem a ver mais com o casamento bíblico? Tudo aos pouquinhos vai sendo infiltrado nesse pensamento mundano que é o pensamento religioso. Porque o pensamento religioso ele se baseia em ritos, né? Ele se baseia em rotinas religiosas. E quando você começa a seguir rotinas religiosas, você não questiona. E não é assim que a Bíblia diz que devemos agir. A Bíblia diz que nós devemos questionar e examinar as Escrituras. Outro detalhe. A Bíblia não é as Escrituras. As Escrituras são alguns livros que estão dentro da Bíblia. Outros livros que estão dentro da Bíblia servem para nós de exemplo, mas eles não fazem parte das Escrituras, né? As Escrituras geralmente, né, são sagradas na Bíblia. Por exemplo, quando Jesus fala examinar as Santas Escrituras, nós já tiramos daí o Novo Testamento. Por que já tiramos o Novo Testamento inteiro? Porque quando Jesus fala isso, não existiu o Novo Testamento, ele veio a ser escrito depois. Então o Novo Testamento não se enquadra nas Escrituras que Jesus cita, né? Eles são maravilhosos livros, né? Nós tiramos muito conhecimento dentro dele, mas eles não podem ser porta-vozes absolutos da verdade. Os Evangelhos, por exemplo, são livros históricos que contam a história do Messias, mostra para nós o seu exemplo, né? E o caminho que devemos trilhar. São importantíssimos, mas eles não fazem parte das Escrituras. As Escrituras são os profetas e o Pentateuco, certo? E todos os outros livros da Bíblia devem ser medidos por esses, que são as Escrituras. Os Evangelhos, por exemplo, se eles tiverem alguma coisa que contradizem as Escrituras, que são os 5 primeiros livros de Moisés, né, o Pentateuco, né, mas os profetas, esse não serve mais, né, já não serve mais. Agora, se eles estiverem de acordo com as Escrituras, você deve seguir, né? Por isso que os Evangelhos são maravilhosos, porque o Messias, Yahushua, ele não descumpriu nenhuma vírgula da lei e dos profetas. Então, são maravilhosos. Já algumas passagens, por exemplo, das cartas de Paulo, nós já não devemos segui-las, que fala contra as Santas Escrituras e contra a lei. Muitos vão dizer, não, Paulo não fala contra, ele fala, gente, ele fala muita coisa contra. Então nem tudo que Paulo fala é 100% a verdade, né? E é difícil falar isso para religiosos, porque os religiosos hoje eles usam as cartas de Paulo como base da fé deles, que é uma fé onde as pessoas estão debaixo de um jugo, né? de regras, né? De dízimos, de ofertas, disso, daquilo, de votos, de bilimbroró, né? E fica difícil, né? Porque se você tirar Paulo da equação, se você diminui o status de Paulo, você também diminui o status desses líderes que estão à frente desses grupos religiosos, né? Então eles jamais vão se desapegar das cartas de Paulo. Não estou dizendo que tudo que Paulo fala não serve. Paulo fala muita coisa boa, mas nós devemos examinar o que Paulo fala com as Santas Escrituras. E também com o exemplo do Messias, do Mashiach. Por quê? Porque tem muita coisa que o Mashiach fala de um jeito e Paulo meio que distorce, meio que fala o contrário, né? Então devemos também examinar isso. Nós somos discípulos do Mashiach, não de Paulo, né? Então Paulo não é o Senhor absoluto, tanto é que os apóstolos negavam Paulo, tá?
E Paulo não era apóstolo, tá? Ele não faz parte dos 12. Ah, mas Paulo se coloca como apóstolo. Sim, ele se coloca. Lê o que Jesus fala a respeito disso no livro de Apocalipse, né? Nas cartas das igrejas lá, sobre pessoas que se diziam apóstolos, né? E não eram, né? Que foram barrados, que foram negados pela igreja de Éfeso, né? Que estava lá. Se vocês perceberem, Paulo fala, Timóteo, acho que 2 Timóteo, ele fala que os irmãos de Éfeso não o recebiam e nem as suas cartas, né? E quando é citada a igreja de Éfeso lá nas 7 cartas das igrejas da Ásia, né? Jesus elogia essas igrejas por isso, né? Então, nem tudo que Paulo fala deve ser levado tão a sério, né? Então, pessoal, voltando ao assunto, se o pai tem o poder de anular os votos, o casamento sendo, né, esse um dos votos que podem ser anulados, né, pelo pai, a mulher que se casa sem o consentimento do seu pai, ela não está casada. Ah, mas o meu pai é falecido. Sim, legal. Você tem um irmão? Eu tenho um irmão, meu irmão caçula. Não importa se ele é caçula. O primeiro homem que nasce é o primogênito, ele assume o lugar do pai. Ele tem o direito de te dar a bênção para esse casamento, né? Outro sim, não tenho um irmão, meu pai é falecido. Você tem um tio? Meu tio também é falecido. Um primo, né? Você tem um avô vivo, de preferência paterno. Se não tem o paterno, aí vai para o materno, né? Mas você não pode se casar sem a bênção de um patriarca. Você não pode se casar sem a autorização, né, de um líder que está sobre a sua cabeça. Se você se casou contra a vontade do seu pai, se o seu pai disse que esse casamento não era para acontecer, você não está casado perante Deus. Ah, mas o juiz assinou, o padre fez o casamento, o pastor deu a bênção, não interessa. Onde está a autoridade desses homens na Bíblia para formar um casamento? Na Bíblia, não existe líder religioso casando ninguém, né? Na Bíblia, a autoridade que dá uma mulher em casamento é o pai. E ponto final. Se não tem o pai, o primogênito ou algum tio, né? Se não tem o primogênito. Então, pessoal, tudo isso é muito pesado, né? Porque tem moças que estão se unindo sem o consentimento da família, saem de casa, vão da maneira que quiser, para onde quiser, né? Não é assim que funciona, tá? Você não está debaixo da bênção de Deus. Tem moças que fogem para se casar porque o pai é contra. Você está em rebeldia, né? E rebelião e rebeldia são a mesma coisa que ser feiticeiro. Feiticeiro não vai herdar o reino de Deus. Está escrito, certo? Outro sim. Você também está em fornicação, porque você não é casada perante Deus. Não importa qual foi o juiz, o padre, o pastor que fez o seu casamento, tá bom? Então, pessoal, esse é um princípio dos vídeos sobre mentalidade bíblica, tá bom? Eu espero que sirva para vocês, tá? Porque tem muita coisa acontecendo, pessoal. Muita coisa acontecendo que está corrompendo, né, aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus fez na nossa essência.
Quando chegar naquele grande dia, se você for ver bem, está escrito lá, muitos dirão em teu nome fizemos milagres, né, curamos, expulsamos demônio, e ele vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Pessoal, Deus conhece a todos. Por que ele diria isso? Ele não está dizendo que ele não conhece, ele não sabe quem é você. Ele está dizendo que ele não te reconhece, que você não é mais a pessoa que ele criou, com a essência que ele deu para você. Então, pessoal, se você se deixar ser corrompido, se você deixar a sua essência ser invadida pela essa essência mundana, a chance de você se perder é muito grande. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Vamos parar por aqui. Mas mais vídeos virão.